O Jorge Caldeira é doutor em ciência política pela USP. Ele foi fundador da revista Bravo, foi editor executivo da revista Exame, também da revista Isto É, Folha de São Paulo. Estou falando certo, né? Eu escrevi a lápis e caiu uma água no negócio. Ele tem mais de 15 livros escritos. E um dos livros de mais sucesso dele é o Mauá, o Empresário do Império. Mas, surpreendentemente, o livro que a gente está lançando hoje, História da Riqueza no Brasil, já na primeira semana após o lançamento, entrou nas listas dos mais vendidos. Foi uma surpresa, porque é um livro um pouco mais difícil do que o Mauá. Além disso, ele tem, apesar de que não é tão difícil, é fácil até, mas ele tem... Estou melhorando. Não, vocês vão ler e vão constatar que não é uma coisa difícil. Ele tem a História da Nação Mercantilista, que é a tese de doutorado dele, a História do Samba, Noel Rosa, o livro sobre o Júlio Mesquita, do Estado de São Paulo, e o livro sobre o padre empresário, eu esqueci o nome, Guilherme Pompeu de Almeida, um banqueiro do sertão, viu? Sem ler, pessoal. Bom, sem mais nem céu nem inferno. Sem mais delongas, então nós vamos fazer o seguinte: o Jorge vai falar um pouco para a gente, depois a gente abre para perguntas, e vocês têm alguns papéis para perguntar, e eu e a professora Wanda leremos as perguntas. Obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. É um prazer e é uma honra estar aqui conversando com vocês, pessoas para os quais história quer dizer alguma coisa, pessoas que têm uma responsabilidade na sociedade, pessoas que têm o pensar o Brasil e pensar o bem do Brasil como uma obrigação. E este momento, um encontro como esse, num lugar como esse, com esse tipo de público, é a realização de um sonho de escritor. Um sonho que, nesse caso, começou há mais de 2 anos atrás, mais exatamente no fim do governo Dilma, que coincidiu com o momento onde eu fui buscar a minha placa do idoso para pôr no carro. Né? E eu faço aniversário em dezembro, então fui pegar a minha plaquinha e falei, puxa vida, a minha filha, eu já tenho netos, meus filhos já estão grandes, e eu sempre escrevi buscando que eles tivessem uma visão de Brasil que fosse melhor do que o que se apresentava em geral, e até do que eu aprendi nos anos 70 na escola, e que era uma coisa bastante tradicional. Né? E eu me dediquei a isso desde os 20 anos, a estudar. O Brasil, para mim, é uma paixão infinita, e eu comecei a pensar, dado o momento que foi quando começou a acontecer o impeachment, eu falei, puxa, então agora as coisas podem mudar mesmo. E talvez esteja na hora, depois de fazer tantos anos de pesquisa, de eu poder escrever um livro que é um resumo de tudo que eu estudei de história econômica, de história cultural, da história política, da história do direito do Brasil, e que desse uma perspectiva de futuro, desse uma perspectiva diferente para quem lê, daquela que eu estou tendo hoje, né? Que é de um Brasil que estava muito conturbado. Né? E eu comecei a escrever uma coisa que eu sabia que ia ser bastante complicada. Por quê? Porque eu fui formado nos anos 70
aprendendo que o Brasil era uma colônia pobre, de latifundiários, que só tinha escravos, que onde tudo era muito ruim, muito pobre, e isso nos fez até hoje, isso é uma marca, etc, etc e tal. Depois eu volto a esse assunto, né? Eu, estudando a história do Brasil, sabia que as coisas eram diferentes, que o Brasil tinha muitas perspectivas e eu queria falar delas. Eu comecei a escrever o livro e aí o que foi acontecendo? O Brasil foi piorando, a recessão foi piorando e eu fui ficando falando assim, não, eu vou carregar essa esperança, eu vou levar à frente essa coisa. E eu decidi fazer esse livro de um jeito diferente de todos os outros que eu fazia, que foi escrever sozinho, sem fazer pesquisa. Eu sempre trabalhei com equipes de pesquisa, porque torna muito melhor o resultado do trabalho, mas esse eu queria escrever de memória, como se fosse assim uma coisa que eu queria dizer, olha, é isso que eu vi do Brasil, é por isso que eu confio, é isso que tem aqui, e eu quero passar isso para frente. E fui escrever no livro e vi que realmente ia saindo uma história da riqueza do Brasil que era muito diferente das histórias tradicionais. E isso foi me dando uma certa inquietude, né? Porque quando a gente vai escrevendo sozinho, fica aquela fantasia, você fala, puxa, isso vai dar errado, ninguém vai ler, ninguém vai falar comigo depois, ninguém... Não é assim, o Brasil não vai dar tão certo, enfim, todo tipo de coisa passa na cabeça de um escritor que está escrevendo. E, enfim, a coisa foi passando, foi passando, foi passando. Quando eu acabei de escrever o texto base, que foi em abril de 2017, eu estava realmente assustado. Falei, puxa vida, isso aqui não sei o que vai dar. E eu tenho um hábito, que é um rigor da formação acadêmica, que é mandar os originais dos meus livros para entre 10 e 15 pessoas que sabem mais do que eu e que podem me dizer, olha, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, melhor aqui, melhor ali, com autoridade, quer dizer, que seja útil eu ouvir isso de alguém. E eu mandei para alguns usuais e para outros não tão usuais, né? Os usuais, eu mandei para o Gustavo Franco, que me mandou de volta um maior ainda, que ele estava escrevendo sobre moeda. Eu falei, pô, esse não vai me ajudar muito. Não vai ter tempo de ler o que eu estou fazendo, e eu não vou ter tempo de ler o que ele está fazendo agora. Porque o dele, que foi lançado aí, é um belíssimo livro, tem umas 800 páginas. E aí, enfim, mandei para alguns amigos meus que são críticos literários, e mandei para algumas pessoas queridas. Então, mandei um para Mária Del Priore, que é historiadora, que vocês conhecem, e falei, olha, veja aí, veja se está bom, se está ruim, se está bem encadeado, se a coisa está bem contada, veja lá o que você acha. Mandei outro para o Celso Laffer, que é meu colega na Academia Paulista de Letras, com quem eu troco muitas ideias, que, enfim, que é uma figura que conhece não só a coisa jurídica, mas as relações internacionais da economia brasileira, e falei, puxa, veja aí, Celso, corrija o que tiver errado. Mandei um outro para o Fernando Henrique Cardoso, que é freguês, que eu, em geral, mando livros para ele antes de ler, e, em geral, a resposta vem uma coisa assim, precisa melhorar. Né? Então, esse eu já mandei assim, falando, bom, dessa vez vai ser reescreva ou qualquer coisa do gênero. Muito bem. Aí o que aconteceu? Aconteceu que esses três últimos que eu falei leram o livro e pela primeira vez, eles já tinham lido vários livros meus, mas foi a primeira vez que eles responderam com e-mails. Os e-mails vocês vão poder ler, são os textos da orelha e a apresentação do livro, que eram uma coisa sensacional. Aí eu falei, puxa, mas será que é verdade? E aí chegou o grande dia do lançamento, né? E aí uma pessoa que leu o livro e se entusiasmou me convidou para o seu programa de televisão, né? E aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Tive 40 minutos de Globo e ouvi isso aí.
Olha, eu acho que ele muda de várias maneiras o eixo de explicação da história do Brasil. Por quê? Porque ele lida, primeiro, com a antropologia. Normalmente os historiadores não têm conhecimento de antropologia. Segundo, com o que ele chama de econometria, ou seja, com a quantificação dos acontecimentos, principalmente econômicos. Então, a partir daí, primeiro, ele faz uma valorização do que foi a contribuição da cultura tupi para a formação do Brasil, e mais do que para a formação do Brasil, para as relações não só sociais das famílias, sabe, mas políticas, como é uma coisa rara de se ver. Eu nunca vi tão documentado como está aí nesse livro. E segundo, a ideia tradicional que o Brasil era escravidão e latifúndio. E claro, isso tinha muita importância, exportação. O que esse livro mostra? Ele mostra que o comércio aqui foi muito grande e que as grandes fortunas brasileiras, a partir de certo momento, estavam mais no comércio. E mostra que houve uma atividade enorme de empreendedorismo local e comunicações entre os vários setores da economia. Então, isso dá uma visão diferente da visão mais tradicional de um Brasil rural e um Brasil exportador. E como consequência, terceiro ponto muito importante, ele mostra também que no tempo da colônia, a colônia no século XVIII tinha um produto bruto, PIB, maior do que de Portugal, o que explica muita coisa. Então é um livro realmente inovador. Muito bem. Agora eu arranjei um bom reclame e um bom resumo do livro para vocês. E, de fato, essa foi uma das razões com que eu comecei a ficar um escritor feliz. Porque tudo aquilo que era temor até a véspera passou a ser um certo entusiasmo. Entusiasmo que se reflete no fato do livro estar sendo lido, né? Eu acho que o Fernando Henrique aqui resumiu um pouco a essência do argumento do livro, o que ele tem de diferente. Então, tudo aquilo que se ensina hoje na faculdade, da faculdade foram os professores que ensinam no ensino superior, que formam os que ensinam no colegial, que formam os professores primários, contam uma história do nosso país e da nossa formação, aonde isso que o Fernando Henrique realçou reaparece. O que é? Em primeiro lugar, isso aqui é a primeira nação global do planeta. Esse aqui é o primeiro lugar, essa terra onde nós vivemos, é o primeiro lugar da Terra onde povos vindos de todo o mundo se juntaram e passaram a viver numa mesma sociedade. Os que estavam aqui, os nativos da América, os europeus, os africanos e no século XX, asiáticos. Então, esta é uma nação global na sua origem. Segundo lugar, todos que vieram para cá e os que cá estavam tiveram que sofrer transformações culturais profundas para sobreviver nessa terra. Então, no momento em que Guaibim Pará, que era Índia, se casa com Diogo Álvares Correia, que era português, ela deixa de ser índia, o Diogo Álvares Correia deixa de ser o português que tinha sido até a véspera, e esses dois, quem conhece genealogia baiana, fundam toda a vida social da Bahia, né? Em São Paulo, João Ramalho, Bartira, quem conhece genealogia paulistana, e aqui a genealogia paranaense tem bastante ligações com a genealogia paulistana, sabe que tudo veio daí. Então, fundou-se uma nova sociedade que se expandiu como? O que quer dizer deixar de ser português? A pessoa saiu da ordem feudal, do mundo estável, do mundo que quem nascia morria na posição em que nasceu, lé com lé, cré com cré, ninguém se misturava, e veio para uma sociedade aberta. Quem deixou de ser índio foi viver numa sociedade que não era a que ele nasceu. O que era essa sociedade nova? Gente empreendendo, gente criando coisa nova, gente criando novos modos de viver. E entre esses modos de viver, o que logo se destacou foi a de que o sentido da vida era mobilidade, era se mexer, buscar o novo, empreender, fazer coisa diferente. E este é o DNA do ser brasileiro.
né? O livro mostra em detalhes como que o Brasil sempre teve no pequeno empreendedor a figura-chave da produção. A escravidão, em nenhum momento da história do Brasil, foi a maioria da força de trabalho. E as unidades produtivas do Brasil, o que fez a fortuna, o que fez a expansão do Brasil, o que fez um mercado interno pujante no Brasil, foi essa força empreendedora, né? Essa força de união cultural. E o que se fez desde a colônia foi muito com isso, né? A economia do Brasil, em 1800, era mais ou menos do mesmo tamanho da dos Estados Unidos e quase o dobro da de Portugal. A sociedade era uma sociedade de empreendedores e a vida política, e isso o livro mostra, eu vou falar aqui, vocês vão entender com grande facilidade do que eu estou falando, embora não tenha nenhum livro sobre isso no Brasil. Qualquer vila que foi fundada no Brasil foi fundada com uma eleição. Qualquer governo local do Brasil, em qualquer época, em qualquer tempo, foi um governo eleito. Desde a fundação da vila até hoje, são de 1532 em São Vicente até hoje em São Vicente, de 3 em 3 anos, eleição regular para os vereadores, que eram todo o poder da vila, na colônia e no Império, e de 4 em 4 anos na República. 1541 em Olinda, 1549 em Salvador, 1565 no Rio de Janeiro, aqui, se não me engano, 1680... Oi? 1683. Podem ir buscar as atas da Câmara, eleição de 3 em 3 anos, nunca houve ditadura local. Esta é a expressão política de pequenos proprietários e empreendedores juntos, alguns mais bem-sucedidos, virando empresários grandes, uma sociedade aberta, livre e democrática, na medida do possível. Então, senhores, o que não havia como saber isso, como reconhecer isso. Por que não há livros sobre essa tradição, que é uma tradição que honraria qualquer nação do planeta e honrará a nossa, se nós soubéssemos que a coisa era assim. Por que não sabíamos, embora isso esteja no presente? Porque houve uma mudança de como buscar os dados da história trazida pelo computador. Então, eu, quando comecei as pesquisas, era tudo pesquisa manual. Então, para você estudar, fazer uma tabelinha de população, de qualquer coisa de uma vila, levava às vezes um mês anotando dado à mão e transportando para papel para fazer uma tabela. Com o computador, isso você faz milhões de dados em segundos e começa a ter outro retrato da vida econômica. Então, essa biografia, O Banqueiro do Sertão, eu peguei todos os testamentos. O Banqueiro do Sertão era um padre, chamado Padre Guilherme Pompeu de Almeida, que viveu em Araçariguama de 1656 a 1713. Ele tinha uma metalúrgica com 200 operários que produzia ferro e artefatos de ferro, que ele entregava para as pessoas que iam para o sertão, que trocavam coisas com o ferro, forneciam ferro para os índios, que forneciam coisas para a vila, e ele ficava com a diferença na forma de lucro. Deixou, entre outras coisas, no inventário de 1713, 115 quilos de prata. Esse era o capital do negócio. Isso era uma fortuna monumental naquela época, feita só com esses negócios, créditos dados de fiado, não existia outra maneira de fazer. Fiado, assim como as eleições, existe até hoje no Brasil, todo mundo sabe o que é caderneta de fiado aqui, e na periferia as pessoas compram a caderneta de fiado até hoje. 20% das compras no varejo do Brasil são feitas no fiado e não há um livro sobre fiado no Brasil, na Biblioteca Nacional. Fiquei lá uma semana tentando achar. Então, o que acontece? O potencial democrático, o potencial empreendedor, o potencial de civilidade, o potencial real da formação no Brasil era invisível para nós mesmos. Então, o computador permitiu ir atrás dos detalhes, e vocês vão poder ler no livro uma história colonial que é feita de um jeito completamente diferente do
do jeito que todos nós estudamos, inclusive eu. Segunda coisa, bom, mas se era tão bom assim, o que aconteceu? Aconteceu que no século XIX, que coincidiu com o período do Império, a economia brasileira estagnou, parou de crescer e o Brasil, que em 1800 era mais ou menos do mesmo tamanho dos Estados Unidos, em 1890 era 15 vezes menor que os Estados Unidos. Tivemos 70 anos muito ruins do ponto de vista econômico, embora decentes do ponto de vista político. Por quê? Não fizemos capitalismo. O capitalismo aconteceu no resto do mundo e aqui, porque mantivemos por mais tempo as instituições do escravismo. O que quer dizer isso? Escravidão não é só a questão de um homem ser senhor do outro e retirar aquilo que ele produz. É o governo reconhecer o título de propriedade do escravo como um título sagrado, o banco ou o fornecedor de crédito aceitar esse título como empréstimo, o escravo como garantia, o que transforma a escravidão em centro do sistema financeiro, né? E este é o lado que o Brasil não conseguiu mudar. O livro do Mauá, que vocês conhecem, mostra o que foi a luta de alguém que pensava que era importante utilizar o potencial dos brasileiros para fazer capitalismo contra a resistência e o medo, que era um medo ponderável, porque não era um processo fácil, de acabar com a escravidão. No momento que isso foi feito com a proclamação da República, aí os senhores vão ver que o Brasil, em 15 anos, passa a crescer mais do que os Estados Unidos. É uma economia de 70 anos estagnada, em 15 anos passa a crescer 2% per capita ao ano, com 3,5% de crescimento da população, portanto, média de 6% ao ano no PIB, de 1890 a 1930. A biografia do Júlio Mesquita foi onde eu consegui fazer as pesquisas que mostram como isso aconteceu, indicam, ali começou a industrialização, a indústria cresceu 10%, 9% ao ano em São Paulo durante 40 anos. O Júlio Mesquita entrou no jornal em 1888 como empregado, o jornal tinha 902 assinantes. Ele trabalhou até 1927, comprou o jornal, sendo empregado, e morreu deixando para os filhos um jornal que tinha 48 mil assinantes. Crescimento da base de assinantes, 53 vezes maior do que no dia que ele entrou, 10,5% ao ano durante 40 anos. Saudades, né? Então, aí começou o período de ouro da vida brasileira, que progrediu ao longo dos anos 30 até o regime militar, numa situação que foi inversa da situação original. O Brasil se industrializou, exportando café e importando máquinas, aproveitando um comércio internacional forte. Em 1929, houve um debacle do comércio internacional, caiu 75% em 3 anos, 30 a 33. Quer dizer, acabou o comércio internacional. Oswaldo Aranha, que foi ministro do Getúlio, criou os instrumentos de salvação no Brasil no meio dessa turbulência. Estatizou o câmbio, monopólio do Banco do Brasil, então comprar e vender divisa deixou de ser uma coisa feita a mercado e passou a ser poder do Estado. Comprou as safras que se exportavam com R$1.000, IAA para o açúcar, o IBC do café, a borracha tinha uma superintendência que comprava, e o governo passava a correr o risco da exportação, exportava, ficava com as divisas, pagava quem queria, porque era o monopólio do câmbio, e importou máquinas industriais. Com isso, continuou o mesmo processo de crescimento que havia antes, crescimento baseado na indústria e no mercado interno, mas num cenário internacional, o mundo demorou muito mais que o Brasil para se adaptar à crise de 29. A rigor, depois da Segunda Guerra, que a coisa acabou, né? E o Brasil, em 33, já estava crescendo de novo. Isso fez com que o Brasil tivesse, nesse período de 30 até os anos 60, mantivesse um ritmo de crescimento próximo dos 6% anuais do PIB, o que significa que de 1890 a 1970, a economia do Brasil foi a que mais cresceu no mundo. No mundo. Então, muitos de nós aqui vivemos esse tempo,
lembramos do que era isso. E o que acontece nos tempos atuais? O que acontece nos tempos atuais começa nos anos 70, o regime militar era um regime obviamente nacionalista, porque militar que não é nacionalista é melhor não ser militar, não existe isso, né? E aí se tomaram decisões de investimento onde houve uma leitura do mundo, que foi errônea. O que estava acontecendo no mundo? Desde a década do fim dos anos 50, o comércio internacional começou a crescer mais que as economias nacionais. Alguns países logo perceberam que isso era uma oportunidade de crescimento. O Japão, que aqui os da minha geração lembram, começou a exportar reloginho, quinquilharia, etc. e tal, mas exportar e entrar no mundo global e apostar na globalização no começo dos anos 60. Logo depois, Singapura, que era muito desorganizado, se reorganizou como um local global. A Coreia, no começo dos anos 70. E, pasmem, em 1972, a nação mais isolada do mundo e a nação mais comunista do mundo, que era a China, que tinha feito 2 guerras com os Estados Unidos, estava por trás de 2 guerras com os Estados Unidos em uma década, que foi Coreia e Vietnã, o Mao Tse-tung, líder comunista, decide, o Kissinger tem uma frase genial, depois de constatar que aquele regime só tinha mudado alguns quarteirões na periferia de Pequim, que ia mudar de vez. E mudar de vez significa o seguinte: vou abrir a China e vou apostar que a China vai ter um lugar nesse mundo de comércio internacional e global que começa aí. Nesse momento, 100% da economia da China era estatal. 100%. Não tinha tradição de nada, era isolada. O PIB da China, PIB absoluto da China em 1972, era menor que o PIB do Brasil. A participação no comércio internacional da China em 1972 era menor do que a participação no Brasil no comércio internacional em 1972. Neste mesmo momento, e frente à mesma situação, que é um aumento exponencial dos circuitos financeiros globais com a crise do petróleo, precisava ir muito mais dinheiro para pagar petróleo, e os árabes começaram a investir no mundo inteiro, criou um sistema financeiro global que incentivou o comércio internacional. Como esta realidade que o Mao Tse-tung achou boa foi interpretada pelo nosso Ernesto Geisel, ditador nacionalista de plantão. Tem bastante dinheiro lá fora, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse dinheiro que está lá fora, vamos criar estatal no Brasil, bastante estatal. Criaram 440 estatais, uma por semana. Essas estatais vão se endividar, pegando esse dinheiro que está lá fora, fazer projeto aqui dentro, usando o mercado nacional, e o que nós vamos fazer é fazer mais do mesmo. Manter o muro, aumentar a largura do muro, deixar mais isolado ainda o Brasil, importar e exportar menos. Aqui vai crescer muito mais do que lá fora, como vem sendo há 40 anos, ou 50 anos de sucesso, né? E aí a gente vai pagar os empréstimos, lá fora vai ter inflação, porque isso aqui vai ser uma bagunça, vai ser barato e vai ser bom para nós. Isso está no livro, vocês vão ver, nas palavras de quem fez esses atos que eu acabei de falar, e achando que estavam fazendo certo. E, sinceramente, patriotas, não eram pessoas que queriam o mal do Brasil, nem nada, era gente que queria o bem do Brasil, né? Só que foi um erro. E um erro em história começa a custar caro. O Brasil, ao fim do governo Geisel, aconteceu tudo ao contrário, os projetos aqui não vingaram muito, a dívida tinha que ser paga, o Brasil começou a ter déficits imensos e uma dívida externa que aumentava, não conseguiu financiar isso, entrou em moratória, recessão brutal, etc, etc. Aí também começam as nossas lembranças tristes. E assim o mundo cresceu e o Brasil parou de crescer. A data disso é fim dos anos 70, início da era da globalização. E o Brasil, de lá para cá, patinou, demorou muitos anos para se arrumar de novo no mundo global, precisou do Collor, o povo brasileiro elegeu o Collor, temos que lembrar isso, né?
que tinha um programa que era contrário ao bom senso da época, que era esse bom senso nacionalista, ainda que em versão democrática. Era, vamos abrir, vamos quebrar o muro, vamos deixar entrar aqui, porque senão estamos perdidos. E já meio numa situação de atrasados, né? O Collor, apesar de tudo o que aconteceu, o Itamar seguiu nessa linha, o Itamar, sendo nacionalista, privatizou a Siderúrgica Nacional, que era o símbolo da indústria fechada. E o Fernando Henrique continuou essa abertura, abrindo muitas coisas, quebrando o monopólio e privatizando. Então, o Brasil se encaixou economicamente, o real pôs ordem na finança, e, bom, agora vamos para frente, e fomos para frente. Aconteceu a eleição do Lula, e alguns dos sucessos do governo Fernando Henrique, um deles foi, não sei se os senhores lembram, foi quebrado o monopólio do petróleo, da Petrobras, e aberto para contratos de risco na Bacia de Campos. O número de poços de exploração, que era por volta de 5, 6 por ano, foi para 200 por ano com isso. Veio muita gente fazer isso. E, explorando, quem explora, acharam petróleo. E acharam muito petróleo. E aí, gente foi lá, como presidente, olha, presidente, tem bastante petróleo. Por que isso vai ser um negócio global? Por que vai ser uma maneira de integrar o Brasil à economia global, como é o caso do petróleo norueguês? Vamos voltar ao que era, gente. Isso aqui é nosso. Vamos fechar de novo aqui, vamos botar o muro de volta. E vai ser legal, olha, os estados vão ter educação, saúde, porque vai ter um fundo que paga isso, a Petrobras volta a ser dona, vamos criar um índice da nacional. Aí, bom, passaram isso como emenda constitucional, com o apoio de todos os partidos políticos, de todos os empresários, de todos os sindicatos, mais de 3/5 do Congresso Nacional, em 2 votações. Portanto, não foi uma decisão errônea de uma pessoa sozinha, que era a única responsável pelo poder, mas foi uma decisão nacional, mostrando que nós não tínhamos aprendido ainda a necessidade de nos mostrarmos competitivos com tudo aquilo de bom que tem no Brasil, que é a capacidade empreendedora, é a ação empresarial, é a liberdade para fazer as coisas, e a ideia de que não, tem que fechar isso aqui e tem que tutelar todo mundo. Isso aqui é uma nação de gente que não presta, que não pode ir para lugar nenhum. Se a gente não tiver fechado, nós vamos ser explorados, a globalização vai acabar conosco, né? E este foi o segundo momento em que, a partir de ideias de esquerda, e não conservadoras, nem ligadas ao regime autoritário, se fez a mesma coisa que se fez nos anos 70. Vamos levantar o muro, já que levantou o muro, então vamos dar aqui as indústrias nacionais, vamos fazer isso aqui muito mais caro do que os outros, porque é nosso mesmo, né? Tudo aqui dentro que vai crescer. Vamos dar um subsídiozinho para fazer caminhão, vamos dar um subsídio para ficar tudo aqui dentro. Bom, é esta a recessão, a corrupção é um detalhe nessa recessão, não um detalhe irrelevante, porque eu vou falar disso em seguida, mas o que eu quero dizer aqui é que pagamos essa conta com uma recessão pesada e recessões e atrasos entre nações. Por isso eu escrevi a história de 5 séculos, é o que conta. Erro estratégico nacional, não entender o que está acontecendo no mundo, é o que faz com que as nações oscilem. Mas eu escrevi esse livro também para mostrar o todo do Brasil, para nós podermos nos enxergar com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Vou pôr na balança, indo agora para completar, o que são 5 séculos de virtudes e direitos do Brasil em produção de riqueza. Em 518 anos, 520 anos arredondando, 400 bons anos. 400 anos onde a economia brasileira está acima da média da produtividade mundial e tem uma boa economia. 400 anos construídos dentro do Brasil, com o esforço dos brasileiros e por coisas que foram criadas e desenvolvidas aqui dentro. Portanto, uma nação com potencial. 120 anos não bons, 50, 70,
70 no Império, 50 de 1970 para cá. Né? Pelo mesmo motivo, não enxergar o que está acontecendo no mundo, o capitalismo, no caso do Império, a globalização, no caso atual, e insistirmos em coisas que deram certo antes. Então, esse é o menor dos erros. O erro do Brasil, básico, decorre da gente tentar fazer o que deu certo, tanto que deu tão certo, era a melhor economia do mundo. Por que agora não dá mais certo? Porque não dá. Mas a soma de tudo isso, e essa era a minha esperança, e por isso que eu fiquei tão feliz quando o livro foi lido assim, entendido assim por gente como o Fernando Henrique, é o seguinte, gente, nós temos agora uma oportunidade única. Por quê? Passou o momento do erro, pagamos uma conta cara, mas precisamos saber onde estão nossas virtudes para que essas virtudes ajudem a construir o Brasil. Né? E vamos lá, indo agora para os números do lado econômico dessa virtude. O Brasil é uma economia organizada, é uma das grandes economias do mundo, né? Tá, já teve entre as 10 maiores, agora deve estar um pouco menos, mas está por aí, e pode chegar à terceira, a quarta economia do mundo com grande facilidade. Se encaixar bem no mundo global, o crescimento vai ser exponencial, como foi na República. O Brasil, a gente precisa aprender que quando deixou de insistir no escravismo que era passado e passou a fazer o normal da época, em 15 anos passou da estagnação para a economia que mais crescia do mundo. Um pulo como esse, no mundo global, com os capitais que existem, é pílula para o Brasil, é rápido. Né? Tem dinheiro para investir em infraestrutura, tem projeto, tem coisa, vem todo mundo. Se o Brasil souber administrar bem isso, é segundos. 2, o Brasil tem uma virtude que desconhece, que é uma história democrática e de sociedade aberta, esta sim de 5 séculos. 5 séculos de eleições regulares municipais tem na Inglaterra, não tem nos Estados Unidos. Tá? Tem na Suíça, talvez. É desse tamanho a herança que nós estamos falando. Tem outra instituição democrática do Brasil, que é o Congresso Nacional. Dirão os senhores, puxa, mas o Congresso? Sim, o Congresso. O Congresso brasileiro começou a funcionar em 1826, só não funcionou durante o Estado Novo e 1 ano no regime militar. Dá 190 anos aproximadamente de funcionamento contínuo. Que congressos do mundo têm 190 anos de funcionamento contínuo? O parlamento inglês tem. Os Estados Unidos. Terceiro, Brasil. A França, o parlamento começou a funcionar regularmente em 1875. Portugal, o parlamento é de 1975, tem um funcionamento regular, depois da Revolução dos Cravos. E então não veio de lá esse parlamento, não é herança portuguesa, não. A Alemanha e Itália, 1871, Japão, 1922. Então, que diabo é esse, que isso é uma nação que não presta, não, isso aqui é uma nação civilizada politicamente. Aí dirão os senhores, mas os congressistas, olha a cara deles. Isso, não tiririca, não. Aí eu vou dizer uma frase do Mark Twain sobre o Congresso americano no século XIX. We have the best Congress money can buy. Então, o Congresso não é feito para ter pessoas virtuosas, mas para ser uma instituição representativa e produzir leis adequadas. Bem ou mal, o Congresso brasileiro mais erra do que acerta e tem muita experiência para fazer isso. O tiririca entra lá, vem um assessor parlamentar e explica: aqui o senhor assina, aqui o senhor não assina, isso aqui é assim, aquilo lá é a sala, a lei se faz assim, isso o senhor pode, isso o senhor não pode. Ou seja, as regras de fazer lei são fixas e vêm na tradição. Isso é uma coisa que a Rússia não tem, a China não tem, enfim, muitos países que estão aí não têm. Isso é ativo da vida brasileira. Outra coisa, governos estaduais, embora mais recentes, estabilizados como tal, como instância autônoma de poder com governante eleito, são do tempo da República. Mas, no geral, essa instituição funciona razoavelmente bem. Tem diferenças de governo estadual, mas não tem crises terminais do tipo Rio de Janeiro, são raras. Os governos funcionam no Estado e secularmente, o que é bom também.
Então, aonde que temos mais problemas, menos estabilidade? É no governo central. Quer dizer, se a gente olha o Brasil de baixo para cima, olha como melhora. Agora vamos, por último, ver o governo central. Por isso esse livro vem, Pessoas, Costume e Governos, porque não é só um governo que opera no Brasil. E o governo central, que a gente em geral acha que é só dele a história, e quando a gente fala a história, o governo, a gente pensa o governo federal e o governo central. Esse é menos estável do que todas essas outras instâncias que eu falei. Em primeiro lugar, porque tem alternância entre regimes autocráticos e regimes democráticos. Em segundo lugar, porque além dessa alternância, ambos fracassam em velocidade espantosa, ou em quantidade espantosa. Os autocráticos, Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II foi derrubado, o Marechal Deodoro, que foi ditador, 20 dias foi derrubado, Getúlio foi derrubado como ditador, os militares sobreviveram. 5 experiências, 4 fracassos, e um quinto não é um sucesso absoluto. Há regimes democráticos, desde 1890, a alternância no poder desde o Prudente de Moraes, com eleição, muitas crises com vice, né? O Manuel Vitorino do Prudente de Moraes, o Nilo Peçanha, e por aí vai, né? Suicídio do Getúlio, renúncia do Jânio, 2 impeachments. Então é menos estável o governo central. O que o Brasil precisa para se dar bem na globalização é estabilizar o governo central com a maturidade que pode ter. Hoje poderia ter estabilizado um pouco mais, aparentemente adiaram para 4 de abril essa estabilização, mas ajudaria que essa estabilização viesse nessa campanha, que houvesse maturidade eleitoral e que, especialmente, né, porque eu estava falando há pouco ali com a Liana no jantar, o fracasso do governo do PT não é só uma questão de roubalheira, é a mentira da candidata Dilma Rousseff ao dizer vai continuar tudo do jeito que está e não continua do jeito que está. Ela mentiu para o eleitorado e provocou 12 milhões de desempregados em 2 anos. Isto é uma razão sólida para se mudar um governo. Assim como o Collor mentiu ao dizer que não ia mexer na poupança. Isso é maturidade do eleitor, que pressiona o Congresso, que acaba agindo, né? Então, a gente precisaria ter uma campanha onde, conhecendo nossas virtudes, pudéssemos dizer claramente, nós que somos brasileiros de bem, interessados no futuro da nação, queremos uma sociedade aberta, empresarial, isso é bom para o Brasil, isso é da nossa história, isso é da nossa formação, e, sobretudo, isso é bom para o povo do Brasil, né? E o povo do Brasil é empreendedor. Isso é uma coisa que talvez, e eu vou encerrar com isso, o conceito de empreendedor é muito mal empregado no Brasil. Eu dou um exemplo que os marxistas ficam mais furiosos do que já ficaram comigo, e sempre ficaram muito, mas que é o seguinte, tecnicamente, os senhores já viram aquele homem que puxa o carrinho de reciclagem com papelão, a maior parte das vezes um cachorrinho amarrado. Muito bem. Aqui os economistas me ajudem. Qualificação do carrinho. Meio de produção. O carrinho é o que permite que ele produza. Proprietário do meio de produção, o nosso homem que puxa o carrinho. Muito bem. Se ele é proprietário do meio de produção, não recebe de ninguém, ele está fazendo atividade de risco. Ele depende do que ele produz para receber e vive do que ele produz. Muito bem, o que ele recebe? O que é lá quando ele vai entregar o carrinho? Salário? Não. É o quê? É venda do produto, da sua produção. Lucro, menos os custos. Isto é um empreendedor, uma figura que mistura capital e trabalho. No momento que nós entendermos isso, nós saberemos falar para o povo brasileiro que a liberdade de empreender é essencial na nossa fundação, na nossa vida, e é dela e dessa gente que virá o nosso futuro. No momento que essas pessoas deixarem de se ver como desvalidas, desapropriadas, que precisam ser tuteladas, que não têm capacidade de nada, nós poderemos dizer, estamos caminhando juntos para fazer um Brasil melhor. Então, o que esse livro revela, na verdade, é
esse lado que faltava para nós vermos, essa confiança que falta para nós vermos que temos responsabilidade histórica perante o Brasil, que temos o dever de oferecer soluções dignas para todo mundo, porque fomos bem-sucedidos nas nossas próprias experiências e queremos fazer uma nação boa para todos. Se nós formos capazes disso, eu tenho absoluta certeza que o Brasil se recupera na mesma velocidade que se recuperou ao fim do Império, com o fim desse estatismo delirante que acabou tomando conta do Brasil e que hoje asfixia tudo, para impedir o quê? Que a riqueza venha. Quer dizer, então nós estamos fazendo hoje um muro para impedir a riqueza. Isso é um absurdo e qualquer desempregado sabe do que nós estamos falando. Muito obrigado. Vamos à primeira pergunta, que é do senhor Aramis Chaim, que tem sido aí um grande parceiro nosso também, trazendo sempre os livros para serem vendidos, prestando esse trabalho aí para a gente. Muito obrigada, Chaim. É uma das mais antigas livrarias da cidade, tradicionalíssima, e tem sido bastante parceira. O Chaim pergunta, Jorge, se a dívida interna e externa, isso é pagável? A dívida externa e interna do Brasil é tão mais pagável quanto maior for a produção no Brasil. Então, se o Brasil retoma um caminho, a dívida vai se tornando administrável. Se você faz dívida para não fazer progresso, ela fica impagável. Então, depende de como gasta. Se o Estado gasta em besteira, lamento, não tem crescimento econômico. O que faz a dívida ser pagável é ter um encaminhamento da produção. E eu lembro que riqueza se faz no setor privado. O Estado tira parte da riqueza e redistribui. No caso brasileiro, tira muito e redistribui mal. O Estado concentra a renda no Brasil, não distribui. Pergunta do Alcion Bierneck. Na sua opinião, qual a forma das instituições recuperarem seus valores e líderes? O que fazer com a evasão de talentos para o exterior? São duas coisas. Eu acho que a formação de talento e líderes no Brasil continua. Eu, em 1995, quando eu escrevi o Mauá, e eu escrever o Mauá significava o seguinte: a minha formação é da esquerda, eu sou social-democrata, mas percebi que conhecíamos mal o lugar e o valor do empresário na vida brasileira, porque o empresário renova, o empresário é o que cria, o empresário é o que permite que as coisas andem, e o Mauá é tipicamente um empresário brasileiro, filho de pai órfão com 5 anos de idade, começou a trabalhar com 9, se tornou o homem mais rico do Brasil, prova de que mesmo naquela economia do Império, isso era um valor importante. Então, os talentos e as capacidades do Brasil vêm com abertura, competição e vontade. E isso o Brasil tem de sobra. Os óbices do Brasil, quando é que o Brasil perde talento? O Brasil perde talento quando se isola do mundo, onde está tudo dando certo, que quer que dê certo aqui no Brasil também, porque ninguém é contra a globalização vir para o Brasil lá fora. Ao contrário, seria muito fácil para todo mundo, inclusive para nós, e nós temos um Estado que impede isso. Eu quero lembrar uma coisa a respeito disso, eu até vou me estender um pouco mais na resposta, pegando o exemplo da China. Em 1972, quando a China fez aquela opção, era uma economia menor que a brasileira, 100% da economia chinesa era Estado. Hoje, é 60 e 40. O crescimento chinês se fez com um setor privado crescendo mais do que o setor público. Esse é o segredo do crescimento da China. 60 e 40, opa, espera aí, tem algum país que está perto disso? Quem? Nós, né? Então nós estamos ficando pior que a China, porque ano passado o Estado brasileiro gastou mais de 40% do PIB e não para fazer empresas atuarem no mundo. Qual é o segredo da globalização?
As empresas deixam de ter um território local para atuar e vão atuar no mundo inteiro. Então, a Samsung fabrica celulares, vende no mundo inteiro, distribui lucro para os acionistas na sua sede coreana. Isso é globalização, né? E os estados, em todos os países onde a globalização entrou e a coisa andou, o estado fica proporcionalmente menor, porque o estado não faz trocas internacionais. O estado só cuida de um mercado. Então, quem é que vai desenhar celular para o mercado brasileiro? Não existe isso. A única coisa que tem em escala é Embraer, que vende no mundo inteiro e distribui lucro para os acionistas. E a sede está aqui. Então, é isso que precisa fazer na globalização, e o Brasil tem feito o contrário. Então, é o seguinte, tem que tratar o setor privado competitivo a pão de ló. E o Estado tem que ser austero para que o setor privado produza essa riqueza no mundo inteiro, que é o único jeito de fazer isso na globalização. Sim, é tão simples quanto isso que falta. De certa maneira, a sua expansão da resposta um pouco respondeu à pergunta que o Carlos Eduardo queria fazer. Ele diz, foi citado que temos qualificações e tradições para alicerçar um crescimento sólido, mas como justificar o crescimento chinês sem nenhum desses elementos? Eu acabei de dar o elemento chinês que permitiu todo esse crescimento. A China não tem tradição democrática, a China não tem direitos de propriedade, a China não tem uma sociedade aberta, não tem nada disso. Mas a China decidiu, mesmo partindo de um Estado autoritário, de um partido único, que o setor privado ia ser o motor do crescimento da economia. Então, a China criou a legislação para que as empresas primeiro começassem a atuar dentro da China e depois crescessem e fossem atuar fora. Hoje, as empresas chinesas estão comprando o que quiserem aqui no Brasil. E isto foi uma decisão tomada há 50 anos atrás. É esta decisão de que setor privado, empreender e manter aberta a sociedade no mundo, é que o Brasil precisa repetir, é olhar o que deu certo, gente, e começar a pensar, vamos lá, quais são os nossos erros? Fomos mal na globalização. Quais são nossas virtudes? Temos uma sociedade aberta, temos democracia, temos potencial, temos capacidade. O que fazemos? Entramos na globalização, tratando bem o setor privado, que é o que apanha de tudo aqui no Brasil e fica com nada. O Bernardo pergunta, de onde veio a cultura burocrática do Brasil? Tem conserto? Por que é tão difícil de mudar? Olha, a cultura burocrática no Brasil não chegou a atrapalhar o desenvolvimento em quase nenhum período. O que acontece é que, para você fazer o muro e fechar a economia, você tem que ter um Estado grande e operando de uma determinada maneira. Então, eu vou dar, e está no livro, vocês vão ver em detalhes, quais são as proporções históricas do poder central como porcentagem do PIB ao longo do período republicano, que é onde essa conta começa a ser feita. Na Primeira República, que o crescimento era imenso e havia abertura, o governo central tinha o tamanho de algo por volta de 3% do PIB. Uau, hein? 3%, e crescia, com uma economia aberta e competitiva. O fechamento do Getúlio, que foi seletivo, exigiu um aumento de escala do governo central e o Estado dobrou de tamanho com relação ao PIB e passou para 6 nos anos 30. Então, houve uma concentração, um aumento do Estado. 6, puxa, podíamos chegar lá, né? Muito bem. Ao longo do período até 1964, o governo central passou de 6% para 9%, 10% do PIB. Má notícia para vocês, que eu vou falar mal de um herói. A maior estatização no Brasil foi dirigida por Roberto Campos, que é tido como o grande liberal do Brasil, dobrou o tamanho do Estado Central em 2 anos e meio. Passou de 10% para 22% do PIB entre 64 e 69, era 5 anos. Certo? Isto mudou o tamanho do Estado. O Geisel herdou essa situação e aumentou para 24, por aí. Né?
nós não conseguimos fazer voltar isso para trás com a democracia, e deveríamos. O Estado manteve as suas funções protetoras, nos protege do progresso, essa é a verdade, né? Para isso que serve hoje em dia, e continua crescendo. O último dado, perto de 50% do PIB, somando os impostos, mais o déficit primário, mais juros, mais do que a China. E sem ter as razões que a China tem para fazer isso. Então, a reforma do Estado no Brasil hoje é questão de distribuição de renda, distribuição de oportunidades e melhoria para o país. A ideia de que o Estado distribui renda, no caso de um Estado do tamanho do brasileiro, é um erro estatístico. Que unidade da federação tem a pior distribuição de renda do Brasil? Alguém sabe? Pior Gine do Brasil. Distrito Federal, onde se concentra o Estado. Longe. Melhor Gine do Brasil, Santa Catarina, que tem capitalismo e distribuição em vários municípios. Aonde tem capitalismo e desenvolvimento, o Gine é melhor do que onde não tem. Quanto menor a participação do Estado no PIB, melhor a distribuição de renda no Brasil. Tá? Para quem gosta de dados estatísticos, está aqui um argumento para vocês usarem esse ano. Né? Por que vocês não ouvem isso? Os argumentos a respeito só saem do Estado. Nós estamos encerrando as perguntas, mas ainda temos 3 a fazer. Gabriel Bueno, qual foi o papel do Império e qual foi o efeito do golpe, a palavra é dele, tá? De 15 de novembro, no crescimento vertiginoso da economia e na transição do século XIX para o século XX? Bom, como o Império manteve instituições que permitiam a sobrevida do escravismo, o crescimento foi ficando lento. A grande reforma da República, que permitiu o rápido crescimento, foi uma reforma radical do governo central feita em poucas semanas. Então, 15 de novembro de 1889, o Deodoro tomou o poder. Em janeiro de 1890, 45 dias depois, o Campos Salles tinha promovido a separação do Estado e da Igreja. Não sei se vocês sabem, mas a Igreja no Brasil era administrada não pelo Vaticano, mas pelo rei. Isso é desde 1418. Então, era uma igreja muito à parte, muito diferente, muito importante para formar uma nação católica, mas não exatamente pela esfera do Vaticano. O Brasil entregou em 45 dias, de porteira fechada, todas as propriedades da igreja, todos os padres, todos os bens, todas as coisas, para o Vaticano em 45 dias. Isso significa o quê? Desestatizou a religião e transferiu para o setor privado. A República privatizou as relações religiosas, para usar bom termo, né? E criou o casamento civil, as instituições civis que nós conhecemos hoje. O Rui Barbosa, no dia 17 de janeiro de 1890, portanto, 60 dias depois da proclamação da República, baixou 4 decretos em um dia, o primeiro decreto, o artigo 1, acho que é 164 o número, dizia: é livre a criação de empresas no Brasil, bastando registrá-las na junta comercial. Até 1890, um empresário que tivesse dinheiro para investir e quisesse criar uma sociedade anônima, precisava de autorização do Conselho de Estado. Então, tinha que reunir o capital primeiro, escrever os estatutos, mandar para a corte, e esperava, em geral, 6 meses para que o Conselho desse um parecer, dizendo, inclusive, se o propósito da empresa era bom ou não. Grande incentivo para a criação de sociedades anônimas. Quantas tinha no Brasil? 18. Só em 1890, no ano do decreto, e só na cidade de São Paulo, foram lançadas 210 sociedades anônimas. Por quê? 89 delas eram só negócios que já existiam, que não dava para registrar lá no Conselho de Estado, estava tudo na pessoa física dos donos, e aí o que eles fizeram? Transformaram o patrimônio de pessoa física em empresas. A família Prado fez o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, a família Arruda Botelho, o Banco de São Paulo, enfim, as fortunas familiares eram maiores que o orçamento do Estado e suficientes para criar bancos,
para criar 89 empresas que eram só aproveitar as velhas instituições e viver na nova economia. Criaram 70 indústrias, né? Então, você vê tudo isso, Antártica, tudo que é indústria, que foi importante, Matarazzo, então foi tudo criado nesse período. Tudo, e no Brasil inteiro, Lugren, casas pernambucanas em Pernambuco, Cedro Cachoeira se legalizou em Minas, no Rio Grande do Sul, teve grandes indústrias de tecidos, etc. e tal. Bom, outro decreto do Rui Barbosa no mesmo dia. Para agora que a economia mudou, é o seguinte: propriedade rural pode-se hipotecar e, se não pagar, a hipoteca é executada. Coisa básica que as ordenações do reino não permitiam. Então, criou um crédito agrícola e que começou a funcionar. Terceira coisa, bens pessoais de qualquer espécie podem ser penhorados. E você pode penhorar o seu carro de boi, enfim, sua casa, o que você quiser, hipoteca, e isso cria um título bancário, e aí isso explica por que essas 210 sociedades anônimas que foram criadas começaram a funcionar. Então, não tem nenhum, o que é isso? Tudo é transferir decisão que estava na mão do governo para o setor privado. Isso que fez o crescimento explosivo da República. Pergunta do Joaquim Duarte. O senhor não considera que, além dos erros estratégicos da política estadual, como o estatismo, outro fator que dificulta o crescimento econômico brasileiro é a má gestão de recursos do setor público? Mas a má gestão de recursos do setor público é filha do excesso de funções do setor público. Então, nunca tem foco. Uma das razões importantes para você reduzir o Estado é focar aonde o Estado gasta. Quer dizer, não tem sentido o Estado manter os programas de concentração de renda absurdos que ele mantém, né, à toa. Quer dizer, não há razão para isso. E estão chegando em situações críticas. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai ficar chocada, mas não há futuro na Previdência Pública do jeito que está. O Estado do Rio Grande do Sul, hoje, de cada R$10 que arrecada, gasta 4,1 para pagar pensionistas. Então, a principal atividade do governo do Rio Grande do Sul é tirar dinheiro de 10 milhões e meio de pessoas para pagar 160 mil. E para essas 160 mil, ele paga 6 vezes a renda média do trabalhador. Isto é um programa de concentração de renda na veia, muito mais forte do que o Bolsa Família. Agora, não há sentido social em fazer isso, quer dizer, e não haverá dinheiro para fazer isso, então a revisão do Estado terá que passar por isso. E isso vai ser uma coisa que a população vai entender e que os atuais beneficiados vão ter que saber que não há futuro em continuar assim, então alguma coisa vai ter que ser cedida. Isso vai ter que ser feito devagar, é uma questão delicada, mas é um dos muitos mecanismos de má gestão que tem no Estado e de concentração. Diminuir o Estado significa focar no essencial. Apoio ao setor privado, educação, saúde e alguma proteção social, aonde lá embaixo precisa, porque isso não é caro. E ponto. O resto, nós cuidamos. Última pergunta, então. Somos, como povo, miscigenados e, por isso, com forte tendência à globalização. Paradoxalmente, perdemos o bonde da globalização? Olha, eu tenho uma convicção muito grande, tendo avaliado a história nesse prazo longo, que uma vez que nós saibamos identificar aonde que a coisa deu errada e começando a caminhar um pouco na direção certa, não há país no mundo que possa se beneficiar da globalização tanto quanto o Brasil, pelas razões que nós temos internamente, os ativos que as nações que até estão crescendo na globalização não têm. Então, o investimento externo no Brasil, a primeira empresa estrangeira que eu estou no Brasil é a St. John Del Rey Mining, que é a atual mineração Morro Velha. Ela já foi
estrangeira, nacional, privada, estatal, voltou a ser estrangeira, e está lá funcionando. Então, isso também é uma cultura que faz parte do Brasil, que aqui se aparecer um marciano, quer investir, a conversa for boa, sai. Né? E o Brasil tem uma segunda potencial, esse eu não toco no livro, porque vocês sabem que historiador é uma coisa muito ingrata, porque a gente é bom para falar do que aconteceu, mas do que vai acontecer, vocês não viram falar nada aqui, né? Porque historiador é que nem aquele comentarista de futebol que chega aos 44 minutos do segundo tempo, e aí, comente o 0-0. Não, o resultado foi justíssimo. Não, é gol! Pronto, foi, sei lá, né? Então, historiador, se vocês quiserem saber do futuro, por favor, convide um economista para a próxima palestra. O economista acredita que tudo é matemático, que o futuro se projeta, enfim, é bom ouvir. Mas, nesse caso, eu vou dar um palpite. O futuro óbvio e que vai exigir uma mudança no mundo é economia limpa, desenvolvimento sustentável. Isso é uma mudança que vai exigir que nós saiamos da era iluminista para ir para um outro tipo de pensamento de economia. Por quê? A era iluminista, que é o que começou com o capitalismo, começou com a democracia, foi construída sobre uma concepção de natureza, que a natureza é uma coisa que está ali, o que a gente pega está lá, e o que vale é o trabalho do homem. Então, a natureza em si não tem valor, só o trabalho tem valor, só a produção tem valor. Agora, sabe-se que essas trocas da natureza e sacada da natureza está indo num ritmo que a natureza não repõe. Então, vai ter que diminuir. O que significa que vai ter que taxar as trocas com a natureza. Vai ter custo econômico fazer troca com a natureza, né? Não tem conversa. A água vai ter que ser controlada, quer usar água, tem que pagar caro, quer isso, quer água limpa, mais caro ainda, e vai tudo ter preço na natureza, e a natureza vai ter valor. E nós vamos precisar melhorar muito a distribuição das coisas, quer dizer, vai ter que distribuir de maneira eficiente o recurso que é retirado da natureza. Esta é a base da ideia de desenvolvimento sustentável e de economia limpa. Bom, má notícia, acabou o tempo da era iluminista. Boa notícia, nenhum país tem condições de ter uma matriz energética limpa e de ter economia limpa como o Brasil no planeta. Nós já temos uma matriz energética das mais limpas do planeta. Tomando um pouco de cuidado com isso, o Brasil vai ser uma nação líder mundial em sustentabilidade. Todo mundo vai ter que vir aqui um pouco aprender com o que a gente tem. Então, isso não é assunto de história, isso é assunto de futuro, de especulação, eu não quis falar nisso, mas, sendo a última pergunta, eu diria que o Brasil tem mais esse potencial para o futuro, que é único, e que aí sim nós vamos poder aproveitar, não só para nos inserirmos na globalização, mas para termos proeminência no mundo global, que é um direito que a nossa formação global secular nos dá, e que nós temos que entender que está em nós mesmos e temos que passar a reivindicar. Muito obrigado. Agradecemos não só o conhecimento, como a lição de otimismo que nos deixa nosso palestrante nesta linda casa do Clube Graciosa, com o apoio do Solar do Rosário, do Dr. Casilo e do Unibrasil Centro Universitário. Parceria para trazer, compartilhar, distribuir e renovar o conhecimento. Obrigada, boa noite a todos.